Julgamento de 2 taxistas aqui em Blumenau, taxistas à época, 2010, 4 de setembro, um sábado, envolvendo uma taxista, portanto, vou deixar bem claro, prefiro cometer esse erro, mas deixar claro, uma taxista mulher, não é? Ou seja, que não era comum à época, em 2010, setembro de 2010, temos mulher no táxi. Eu lembro que nós tínhamos aí, enfim, eu não vou citar nomes para não gerar confusão, tinha uma, talvez 2 no máximo, incluindo essa que foi vítima da ação de uma pessoa que estava fora de si e acabou, né, não tem argumento para isso, andou bebendo um pouquinho demais ou não, mas perdeu o juízo e acabou, enfim, passando literalmente do limite com a vítima. A vítima pediu ajuda. Dr. Franklin Assis, Dr. Franklin, seja bem-vindo. Obrigado, Alexandre José. Dr. Franklin foi advogado, defesa de um dos réus, um dos acusados, que chegou, eram 6 no total, no primeiro momento, né, doutor? Inicialmente, o Ministério Público denunciou 6 pessoas. 6. Que seriam os 6 taxistas que estiveram no local no dia do chamado. 6 taxistas que foram ajudar uma taxista. Isso, exatamente. Né? Então, quer dizer, a época, o agressor, ele chegou, o que ele fez? Ele assaltou, tentou assaltar, o que ele fez? O chamado inicial foi de assalto. Uhum. Central, estou sendo assaltado, e a central repassa. Quando o primeiro taxista chega ao local, ele se depara com uma cena do agressor abraçado, agarrado com ela por trás, e ela tentando, né, dentro do carro, tentando chamar socorro pelo rádio também. Sim. Foi a cena. Ele se depara com o agressor agarrado, forçando ela. Sim. Essa foi a imagem, né, de início ali. A partir disso aí, ele pede para esse agressor se afastar, ele não se afasta. Quando ele puxa ela com mais força e ela grita, o instinto dele foi desferir um soco nessa pessoa, mas foi um nocaute. Eu acompanhei, desculpa, doutor, interrompendo, mas eu acompanhei o depoimento do seu cliente ontem, e ele dizia o seguinte: olha, eu pedi para ele parar, eu tentei dialogar com ele, pedi para ele parar, largar, afasta, sai, né? E ele não, disse que não ia sair. Né? O agressor disse: não vou sair. Ninguém me tira daqui. Ninguém me tira daqui, exatamente. Ninguém me tira daqui, eu continuo aqui. Foi quando ele disse: não, peraí, sai, e deu um soco no queixo. Que não o agressor soltou, e aos poucos ele foi caindo, mas não... Isso ficou comprovado. A porta estava aberta, ele se apoia e ele vai se desmanchando e para. No que ele para, aí o nosso cliente parou, eu disse para parar, e nisso vem chegando pessoas, vem chegando os demais taxistas populares. E como você disse, o enredo, depois chega a polícia, conduzem ele para a delegacia. Ele estava num estado desnorteado mesmo, isso é fato. Mas a pessoa que acabou desferindo o golpe no queixo, ao mesmo tempo que ele deu o golpe, quando a pessoa caiu gradativamente ao chão, eles queriam agressar. Ele garantiu que ninguém encostasse nessa pessoa. Chegou inclusive o irmão, que é taxista também, da vítima, né? Chegou alterado, ele não toca nele. Ninguém mexe. Ninguém mexe, vamos esperar a polícia chegar. Até porque ele estava inerte, né? Ele não se mexia, o agressor, o criminoso Sim. E interessante que nesse intervalo aparece um outro curioso que tenta... Não, deixa ele embora, o problema é dinheiro. Deixa disso, vamos embora. Mexeu no bolso dele, tirou o dinheiro. Aí eles falaram, tirou a carteira. Tirou a carteira do bolso e falou, deixa o cara embora, né? Antes da polícia chegar, que também tomou um peteleco ali na hora. Nós vamos esperar a polícia chegar, deixa ele aqui. No outro dia, vem a notícia de que esse cidadão estaria morto. E quem é... Aquele que foi contra o taxista. Exato. E quem é o culpado? Os taxistas, ou melhor, quem são os suspeitos iniciais? Os taxistas que participaram ali, que foram lá defender. Ou seja, tinha um herói na história. Que se tornou o vilão. Que se tornou vilão. Exato. E se deixa como ia estar na cadeia hoje. Promotor pede homicídio qualificado, uma pena que varia de 12 a 30 anos. Para alguém que sequer tinha uma passagem pela polícia? Não por isso. O fato, o que nós demonstramos ontem, Alexandre, no tribunal do júri, foi exatamente a desproporcionalidade e a ausência, assim, a falta de responsabilidade de apurar esses eventos posteriores a esse soco. O laudo, tinha um laudo que mostrava uma lesão, um traumatismo craniano, mas ninguém apurou a forma. O soco não era responsável nem causador desse traumatismo craniano. E o Estado silenciou.
E esse foi o meu discurso no júri. Mas a polícia, por que a polícia, então, no local, tinha uma série de erros, né? Diversos. Por que a polícia, a polícia militar no local, quando se tem alguém que tem agressão, que tem uma vítima, não se chama um SAMU na hora, por exemplo, a época tinha SAMU? Estes foram os nossos questionamentos. E a resposta é, ele não tinha sinais nem lesões aparentes. Sim. Que justificasse não o chamado sangrando, do SAMU. Não tinha. Não, ele foi tratado como um condutor de embriaguez. Foi tratado desde o início como um embriagado que se passou ali com a taxista. Simples. E nesse caso, a promotoria, através do Ministério Público, estava pedindo que a acusação, inclusive, sobre o homicídio qualificado. Tratamento de assassino, Alexandre. E aí se esquecem que ele foi defender uma mulher. Exatamente. Que foi defender uma mulher. Ou seja, o que gerou o fato, esquece. Exatamente. O ponto que nós sustentamos foi justamente esse. Uma ação isolada, nominamos um culpado, Sim. Né, sem, no entanto, determinar quem foram os causadores dos próximos eventos que geraram a morte desse cidadão. Resumo da história, no seu trabalho com a sua equipe, o senhor conseguiu fazer com que pudesse ser absolvido tanto o seu cliente como o outro também. Quanto o outro também. E o resultado da absolvição, ele tinha 2 caminhos a ser percorrido. A negativa de autoria, que foi o que aconteceu, os jurados reconheceram que ele não foi o causador das lesões que culminou na morte do rapaz, ou poderia ainda ser um quesito de legítima defesa, que foi o fato, ele agiu em legítima defesa. Foi defender a honra da mulher. Não chegamos nem na legítima defesa. O Conselho de Sentença entendeu que ele não foi o causador das lesões que geraram a morte da pessoa. Eu disse ontem aqui no programa, o senhor estava lá no júri, eu estava aqui, trabalhando. Eu disse, olha, se esses dois forem condenados, será a maior injustiça que a justiça está sendo feita. Está fazendo. Porque, claro, o júri popular, são 7 jurados, porque assim eu aconselho as pessoas, se eles fossem condenados, então nunca mais, se alguém uma mulher estiver apanhando na rua, não vai defender. Porque senão você pode ser acusado. Isso está errado. Você vai ser acusado de homicídio. No homicídio, qualquer outra situação, quer dizer, de herói você vira vilão. Vilão, exatamente. Doutor, obrigado pela participação. Eu que agradeço. Minha produção pediu fazer uma pergunta sobre aquela questão lá de Dona Ema. Sim, né? sim. O senhor é o advogado do presidente da Câmara? Sou advogado do seu Valdir Siqueira. Sim. E ele não se apresentou à polícia ainda? Ainda não, estamos aguardando a audiência. Mas o que aconteceu? Por que ele... Aguardando a audiência? Aguardando a audiência. E ele está em Dona Ema ou não? Então, ele está num local incerto. Ele... Sim. Se eu tiver tempo para explicar, foi tudo muito rápido. No dia do fato, antes mesmo da polícia, antes mesmo dele poder prestar um depoimento, uma prisão preventiva já havia sido decretada. Fatos também que nós, enquanto defesas, vamos esclarecer que não aconteceu tal qual está narrado no caderno policial, e é por isso que aguardamos a audiência para que esses fatos sejam esclarecidos. Mas o senhor pode dar alguns detalhes? Por que o presidente da Câmara matou uma pessoa que era amigo? Foi uma aposta política? O que deu? O amigo não pagou, o empresário não pagou, enfim, não tem argumento para tirar a vida do outro. Mas o que aconteceu? Tenho tempo? Então, olha, 2 minutinhos, pode ser? 2 minutinhos? Vamos lá. Fizeram a tal da aposta. Aposta provocada pela vítima. Vamos apostar? Quem ganha, quem não ganha? Um era Lula ou não era Bolsonaro? Exatamente. Tá. Vamos apostar. Aposta. Então vamos deixar o dinheiro lá. Quem ganhar pode ir lá na casa de um terceiro buscar. Ok. R$800. Não, era um pouco mais. Mais ainda? No dia dos fatos, o Valdir estava matando um porco com o pessoal e passa num bar. Passaram ali para tomar uma cervejinha para casa, sábado. O cidadão estava lá, o seu Luciano estava lá com mais uns colegas dele. Entrou. O Valdir tenta cumprimentá-lo, ele diz que eu não cumprimento petista daquele jeito. Tudo bem. O Luciano vem, isso é comprovado. Luciano é... É o falecido, o empresário falecido. Provoca a briga, a confusão, se batem, se debatem. O seu Valdir vai pro carro para ir embora. No carro, tinha um carro lá travando, ele pede, pelo amor de Deus, alguém tira esse carro daqui. O Luciano vai atrás dele e ali começam a brigar, tentando se desvencilhar. Seu Valdir passa a mão numa faca, eles começam a brigar com essa faca e ambos caem. Ali houve o ferimento, os outros que se aproximaram ali também se cortaram e não está bem contado assim no inquérito. Mas essa faca veio de onde? Eles estavam matando um porco há 2 horas antes. Mas ele não entrou com a faca no carro. Tá. Alexandre, no carro. Quando ele foi pro carro para ir embora, o Luciano foi atrás.
e do lado do carro iniciaram a briga. E aí Para se desvencilhar dele, o Valdir pega a faca e tenta, sai daqui, e aí eles se debatem. Mas na hora que o Valdir é o É o vereador. é o vereador. Na hora que pega a faca, ele já tá sabendo que ele pode cometer alguma coisa. Pagou para ver. Luciano pagou para ver e ali eles se embrenharam no soco. E onde caiu e a fatalidade aconteceu. Uma fatalidade, hein? Isso a gente vai comprovar. Doutor, mais uma vez, obrigado pela participação. Eu que agradeço, sempre à disposição. Da mesma forma, doutor Franklin de Assis,